Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre o manejo integrado de plantas espontâneas, né? As comumente chamadas de plantas daninhas. O que são elas? São todas as plantas, pessoal, que têm interesse agronômico, que competem com a cultura de interesse por água, luz, nutrientes. E essas podem ser qualquer planta. Por exemplo, uma planta de milho residual, uma soja residual, uma cultura. Né? Só que a gente vai ver que tem algumas características que denominam ela como plantas espontâneas, tá bom? Segundo fontes, né, em 2003 e seus colaboradores, a planta daninha ou planta espontânea é qualquer espécie vegetal que de alguma forma interfere negativamente em alguma atividade humana. Não, assim, a gente está falando da agricultura, mas na pecuária também tem isso. Tem plantas que causam aborto em bovinos, que matam determinados animais de interesse pecuário, né? Mas a gente vai falar sobre as plantas daninhas, né, de interesse na agricultura. Algumas características são tipos de plantas espontâneas. Então, a elas, essa características, né, mais agressiva, interesse agronômico. O que seja interesse agronômico? Que tem interesse na agronomia, né, que, nas plantas cultivadas. O que são as características? As sementes têm capacidade de germinar em qualquer ambiente, na areia, solo pedregoso, argiloso, então elas têm essa característica, né? Alta capacidade de germinação e dispersão no tempo e espaço, né? Eu até coloquei o Albert Einstein aqui. Gente, elas não sabem a teoria da relatividade, tá? A questão de dormência. O que é dispersão no tempo e no espaço? Elas conseguem se dispersar ao longo do tempo, né? Elas ficam viáveis com o passar dos anos, né? Passa 5 anos, você revira o solo, a semente da planta espontânea vem e germina. E no espaço, como se espaço? A dispersão por espaço mesmo, né? Com o vento, animais levam semente de plantas daninhas por espaço, enfim. Essa característica é de uma planta daninha. Crescimento rápido e vigoroso em relação às culturas cultivadas. Vocês podem ver, gente, vocês plantam alguma coisa e vem a planta daninha, ela está mais bonita, né? Está viçosa, verde, por quê? É uma característica agressiva que elas têm, né? Por que isso aconteceu? Porque com a seletividade, né, de eliminação, vai ficando mais resistentes. Então elas, por seleção induzida, vão ficando mais vigorosas, né? Então ela tem uma sobressalência maior, né, de vigor em relação às plantas cultivadas. Rápido passagem da fase vegetativa para reprodutiva. O que é isso? Rapidinho ela cresce e já reproduz, né? Então é muito rápido. Elas têm vários ciclos dentro de um ciclo de cultura, um ciclo de um ano, né? Desculpa. Alta produção de material reprodutivo, tanto da parte sexuada como assexuada. O que é assexuada? Às vezes alguma batatinha, né? Algum estolho. E no caso, sexuada são sementes, né? Então, cada planta daninha tem uma característica desses materiais reprodutivos. Por exemplo, tiririca é folha que caiu, brota, é semente, é estolho, é batatinha. Então, assim, tem outras que é só semente, como picão preto, como joá de capote, né? E várias outras plantas daninhas que a gente temos, né? Reprodução em condições favoráveis e desfavoráveis. Aí é uma praga mesmo, né? Se o ambiente está ruim, ela consegue reproduzir. Ela consegue produzir material vegetativo para a propagação dela. O que a gente tem que pensar, pessoal, que a questão da praga, de qualquer ser mais evoluído, né, que tem uma evolução melhor, é propagar a espécie, né? Então ela cria condições, cresce menos para ver que o ambiente está desfavorável para produzir semente ou algum material que ela consiga reproduzir sua espécie, né? E a capacidade de dispersão em curtas e a longa distância, que é a questão da dispersão no espaço, né? Então você tem estudos mostrando, gente, que já acharam semente de algumas plantas daninhas na atmosfera, né? Que os ventos vão levando. Então é muito interessante isso, né? Então, assim, principais problemas causados pelas plantas espontâneas, pessoal. O que são esses problemas? Diminuição da produtividade da cultura devido à competição por luz, nutriente e água. Imagina você estar aqui e está caindo alimento do céu para você, então um monte de competindo, estão maior, mais vigoroso que você vai receber menos, né? Então essa competição existe. Então, por isso que às vezes as plantas daninhas, elas são um problema, se você não tiver uma população controlada. E mais para frente a gente vai ver também que às vezes elas podem ser benéficas, mas depende da forma que você conduzir elas, né? Redução da qualidade dos produtos colhidos, tanto em pureza como tamanho e vigor. O que significa isso?
Às vezes tem tanta planta daninha e você vai colher um milho e vem muita impureza. Então, o que é essa impureza? É semente dessa planta daninha, né? E isso diminui o preço do produto, né? O tamanho, às vezes grãos menores, frutos menores e o vigor, né? A semente menor, ela tem menos material de fonte de energia, os tegumentos, né? Que são materiais energéticos que vão servir para ela germinar, né? Que é uma parte de qualidade, né, de sementes. Então ela cresce, ao germinar, ela vai crescer com menor vigor, então não é interessante. Reduz o valor da terra, né? Por exemplo, o caso de tiririca. Uma terra com tiririca você reza, enfim, reza porque é caro para controlar ela, né? Então isso desagrega o valor da terra. Ela pode servir como disseminador de pragas e doenças, né? Como já falei nas aulas de doenças de praga, ela pode ser hospedeira, né? Quando a cultura não está instalada, ela serve de uma forma secundária para sobreviver e depois, né, se propagar. Dificuldade de realizar tratos culturais, manejo de colheita. Por exemplo, às vezes você vai ter uma área que tem muita planta daninha, é difícil o maquinário entrar, quando ele pode ter embuchamento, perca da colheita, né? Enfim, até entrar uma colheita manual. Pensa, você entrar numa área que tem muito espinhas, né, de plantas daninhas, que algumas plantas daninhas têm espinhas, né? E você vai lá e fica espetando, é muito difícil, né, pessoal? E aumenta o custo da produção, por quê? Você vai ter que adotar mais medidas para controlar e isso encarece, né? Então isso é aumento no custo da produção. Então vamos assim, debater um pouco, pessoal, sobre o assunto. Poxa, mas as plantas espontâneas só causam problemas, pode ser o fim do mundo, corram para as montanhas, se escondem que o problema vem aí, né? Já não basta tanto de problema que a gente está passando nesse momento de pandemia, de coisa toda, né? Mas calma, pessoal, não é bem assim não. Elas podem ser vantajosas para a gente, sim. Como? E por quê? Desde que você saiba manusear, controlar a população dessas plantas daninhas. Com algumas vantagens, né? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre essas vantagens que elas podem trazer. Isso mesmo, algumas vantagens. Vamos lá, uma delas. Uma vez manejadas, as plantas espontâneas podem ser benéficas, né? Protege o solo contra o impacto das gotas da água, da chuva, da irrigação, que previne a erosão, né? Impede a lavagem do solo. Protege o solo com direto contato da luz do sol, né? Então ele perde menos umidade, a temperatura fica a níveis adequados, né? Aumenta a diversidade do ecossistema. Mesmo elas sendo plantas daninhas, vários inimigos naturais também podem morar nelas, né? Mas desde que você tenha controlado a altura. Uma vez a cultura já instaurada controladamente, a cultura vai concorrer com a planta daninha e vai ganhar, né? E às vezes ela está ali, você não precisa controlar, ela não está causando dano, né? Na verdade ela está protegendo o solo, né? Mantendo mais água, né? Desculpe. Então aumenta a quantidade de matéria orgânica do solo, que é muito interessante, a questão da fertilidade do solo, a capacidade de troca atiônica, né? A questão da nitrogênio solo devido ao FBN, né? Existem bactérias, né, que vivem nas raízes das fabáceas, que são uma família de plantas, que fixam o nitrogênio do solo, do ar, no solo. Isso é uma vantagem, porque esse nitrogênio pode ser utilizado, uma vez incorporado ao solo, por uma planta cultivada. E outra coisa que é muito interessante, por até esse vigor, essa resistência, as raízes dessas plantas espontâneas conseguem chegar a profundidades maiores. Então elas ciclam os nutrientes que estão ali perdidos e levam para partes mais superiores. Então, se você souber lidar com isso, esses nutrientes vão ser fornecidos para as plantas cultivadas, né? Então, quais são os métodos de controle de umas plantas espontâneas? Prevenção. O uso de semente em mudas idôneas, né? Livre de semente, rizomas, tubérculos e estolões de plantas daninhas, que são meios sexuados e assexuados de reprodução dessas plantas espontâneas. Então, às vezes você compra um saco de semente de milho, um saco de semente de uma planta oleracea, e vem semente de planta daninha, ou uma muda que você compra já vem contaminada. Então, sempre preze por comprar por viveiros idôneos, que tem uma reputação boa, de empresas de produção de semente com reputação boa. Utilização de esterco ou adubo verde livre de sementes. Pessoal, eu estou coçando o nariz aqui, garganta, que eu tenho rinite alérgica, eu estou muito ruim, tá? Desculpe por isso. Então, utilização de esterco ou adubo verde livre de semente. O que seria isso? Evitar a utilização de esterco bovino que não esteja curtido, porque às vezes o bovino vai lá no pasto, come o capim dele, né?
e vem semente junto, aí aquela semente não é digerida pelo trato intestinal dele, né? E acaba saindo nas fezes, aí você utilizar aquele esterco, essa semente congelar. É trato gastrointestinal, desculpa pessoal. Estou pedindo muito desculpa, vai sair certinho para vocês, tá? Isolamento de áreas com má infestação. Então, áreas muito infestadas, né? Você lavar elas de uma área infestada para outra, você lavar os maquinários, isolar áreas muito infestadas e fazer um tratamento diferenciado com ela, porque aquilo ali, aquela área muito infestada, ela pode servir como fonte de produção de sementes para contaminar outras áreas, tá bom? Então, são os meios de prevenção do controle de pragas espontâneas. Controle cultural. O que é o controle cultural? É você dar um livro para a planta daninha? Não, não é isso. Você não está controlando a cultura dela com isso. Esses métodos consistem em utilizar as características da cultura da região para aumentar a competitividade da cultura com a planta espontânea. São partes do controle cultural: uso de variedades adaptadas à região, da cultura cultivada, aumento da densidade de plantas, né? Então, se você aumenta a densidade de plantas, respeitando o limite, já foi falado isso, questão de pragas e doenças, você compete mais com as plantas daninhas, né? Melhor espaço entre as plantas, já como eu falei, né? A época de plantio, então é época de plantio que elas são mais propícias a algumas plantas daninhas e a outras, né? Uso de cobertura de solo. O que é isso de cobertura de solo? Pode ser plantas como o milheto, né? Que também é uma planta alopática, você planta no inverno, depois você vem só e desseca ela, ou roça ela, com a ajuda de um implemento, e fica aquela matéria orgânica por cima, que lá impede o crescimento de matérias de plantas daninhas, além de aumentar a matéria orgânica no solo e as outras qualidades que a gente já falou aqui, controle de umidade, temperatura do solo, enfim. E rotação de cultura. Parece que não, pessoal, mas a rotação de cultura é muito importante também para o controle de plantas espontâneas. Por que, Zé Neto? Bem, se você tem uma densidade diferenciada de plantas cultivadas, algumas plantas elas se adaptam mais a outras cultivadas. Por exemplo, corda de viola, que é um problema muito grande em quase todas as culturas. Se você coloca uma cultura que não tem problema com corda de viola, que não atrapalha ou que compete muito com ela, nesse ano ela vai diminuir um pouco a população. Então, no outro ano, você pode vir com a cultura que vai ter menos problema, entendeu? Um exemplo bem hipotético e prático do negócio. Controle mecânico, né? O famoso enxadex. Capina manual com a mão e capina mecânica, né? Você utilizar implementos agrícolas como roçadeiras, né? Em áreas frutíferas, né? Manter roçadinho é importante. Arrancar mesmo com a mão, arrancar, né? Utilização de enxada e outros implementos. Esse é o controle mecânico, né? Controle físico, muito pouco utilizado, né? Você não vai usar nenhum, muito pouco utilizado porque é muito específico, pessoal, que é o caso de solarização, que é o uso do sol, né? Para estar controlando as plantas daninhas, que é a utilização de produtos à base de polietileno, mesmo utilizado para controle nematóide. Fogo, tem algumas plantas daninhas que caso muito específico, você usa fogo com um maçarico, vai queimando elas, né? E inundação, né? Que você utiliza, por exemplo, em tabuleiros de arroz, no sul, tem muito isso. Você muda e o que acontece? A água meio que afoga as plantas daninhas, porque ela não vai ter como fazer as trocas gasosas dela e ela não aguenta e morre, entendeu? Controle biológico. Esse método consiste na utilização de seres vivos para controlar as plantas daninhas. Um exemplo que é muito utilizado na China, naqueles terraços de arroz inundados, muito bonito, é a utilização de patos, né? Eles colocam os patos que eles vão comer nas plantas daninhas da região, caramujos, e é um método de controle biológico, né? E também tem se utilizado muito fungos, pessoal, mas só que assim, eles são estudos mais recentes, né? E são muito seletivos, então um certo fungo só controla um certo tipo de planta daninha. Mas se tem utilizado, né, tem estudos muito avançados, mas pouco utilizado ainda. Controle químico é o mais utilizado, mais diversificado, e a gente vai falar um pouco para vocês entenderem eles, os problemas deles, né? O que é? Consiste em utilização de produtos resultantes de compostos químicos, ou seja, moléculas sintéticas, denominadas de herbicidas, né? Sida é morte, herbicida, morte de ervas, né? Então, pode ser classificado por seletivos ou de ambos espectros de ação. Seletivos
possui uma definição já, ele já é seletivo com a planta espontânea. Então você, por exemplo, folha estreita, então ele já é seletivo. Folha larga para um, folha estreita para outro. E os não seletivos, então eles têm amplo espectro de controle, por exemplo, glifosato. Mata tanto planta estreita como planta folha larga. Só que eu não vou entrar nisso aí, pessoal, que isso também já é muito complexo. Aí você tem inibidores de fotossistema, mecanismos, né? Da cadeia respiratória, de elétrons. Então, assim, são produtos mais complexos a gente falar aqui. Então, acho que não é válido, mas quem quiser, eu consigo explicar para vocês sobre isso, tá? Então, pessoal, a aula sobre controle de plantas espontâneas foi essa, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, né? Por favor, fale comigo. Você sabe o modo de falar comigo, tá bom? Um beijo e obrigado. Até a próxima aula.